pessoal, professor Anderson Marques, professor da área de Fisiologia Vegetal aqui na Universidade Federal de Santa Maria. E hoje vamos falar um pouco sobre fito-hormônios, funções dos fito-hormônios, alguns aspectos relacionados à produção e como eles podem agir dentro da fisiologia da planta, sempre buscando, dentro desse nosso contexto produtivo, do ponto de vista produtivo, o nosso aumento de produtividade das nossas culturas e aí com especial enfoque nossas culturas aqui no Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, alguns aspectos aí que são importantes dentro dessa questão de fito-hormônios, nós podemos iniciar falando sobre a auxina. A auxina ela é um hormônio extremamente interessante, é um hormônio que, do ponto de vista agrícola, já conseguimos dominar bastante o uso dela, e ela é um hormônio que tem uma característica de ser produzido principalmente em regiões de crescimento, ápice de plantas, regiões de crescimento da parte aérea, meristemas, principalmente meristemas apicais. Um ponto importante das auxinas está relacionado com a questão de síntese da auxina. O triptofano, que ele é um aminoácido que as plantas produzem, possuem, ele é a estrutura que dá início ao processo de síntese de auxinas. Então, geralmente, processos de aplicação de aminoácidos, como por exemplo o triptofano, eles tendem em algum momento estimular uma maior síntese de produção de auxina. Mesmo a auxina ela sendo um hormônio vegetal, ela apresenta alguns aspectos no contexto geral. Por mais que a planta produza auxina, a parte aérea ela tem uma sensibilidade diferente, por exemplo, do sistema radicular. Então, por exemplo, a mesma concentração que muitas vezes estimula crescimento de parte aérea, ela é uma concentração que tende a reduzir o crescimento do sistema radicular. O sistema radicular ele precisa de auxina, mas geralmente as concentrações que estimulam o crescimento das auxinas, o crescimento das raízes no sistema radicular, eles são menores que as concentrações que estimulam o crescimento da parte aérea. Isso é um ponto importante, porque principalmente quando você faz uso de auxinas sintéticas, na aplicação de auxinas como dessecantes. Sempre importante respeitar o período de carência do uso de auxinas. Por exemplo, porque caso tu não respeite o período de carência do uso de auxinas, pelo fato do sistema radicular ser muito mais sensível, isso pode limitar o crescimento, muitas vezes, e estabelecimento de uma plântula, especialmente de dicotiledôneos. Outro hormônio que é importante, que são as citocininas. De forma contrária às auxinas, citocininas principalmente crescimento em ápices do sistema radicular e especialmente demandando para a síntese de citocininas a adenina, que é um nucleotídeo que as plantas possuem e a concentração de adenina ele tende a alterar a atividade de citocinina. Um aspecto importante de citocininas em relação a auxinas, enquanto auxinas estimulam o crescimento da planta para cima, citocininas estimulam a ramificação. Então esses dois hormônios, citocininas e auxinas, elas contrabalanceiam o processo de ramificação. Enquanto auxinas trazem a característica da dominância apical, ou seja, o crescimento para cima, sempre que a auxina se sobrepõe ao crescimento de citocininas, a planta ela tende a crescer para cima e com uma menor ramificação lateral. Por outro lado, quando nós temos a inserção de citocininas na fisiologia da planta, essa planta ela pode buscar e geralmente tende a produzir uma maior ramificação lateral. Do nosso ponto de vista agrícola, a ramificação lateral é importante, buscando o quê? Maior número de frutos. Quantos mais ramos a nossa planta produz, mais frutos ela tende a produzir. Um outro aspecto importante, o balanço entre auxinas e citocininas, ele controla o que a gente chama de relação raiz-parte aérea. Sempre que as auxinas se sobrepõem à síntese de citocininas, e as auxinas são translocadas para as raízes, em relação à translocação de citocinina das raízes para a parte aérea, a nossa planta ela tende a produzir mais raízes. Por outro lado, quando a translocação de citocinina para a parte aérea se sobrepõe à translocação de auxina da parte aérea para o sistema radicular, ou seja, essa relação se altera, a maior translocação de citocinina para a parte aérea tende a alterar essa relação, produzindo mais parte aérea em comparação à raiz. Então, esse jogo e essa inter-relação entre auxinas e citocininas estabelece
e modifica a relação raiz-parte aérea das nossas culturas. Outro aspecto que é importante, outro hormônio extremamente importante, são as giberelinas. Giberelinas, né, ela tem uma característica interessante de estimular a multiplicação celular, crescimento, com a ênfase especificamente em entrenose, ou seja, crescimento em altura da planta. Por isso que muitas vezes, quando você faz a aplicação de giberelinas, as plantas tendem a aumentar, crescer, enquanto citocininas estimulam a ramificação das plantas, giberelinas auxiliam no crescimento, né? E também algumas particularidades interessantes. Giberelina é um hormônio que estimula o processo de germinação, especificamente porque as giberelinas elas estimulam a degradação e síntese de proteínas, como por exemplo a alfa-amilase. A alfa-amilase é a enzima, uma das enzimas, e ela em específico que está relacionada com a degradação de amido, ou seja, reservas para o processo de germinação. Então, o uso de giberelinas para o tratamento de semente é uma ferramenta importante justamente nesse estímulo do processo de germinação. Outro hormônio importante, ácido abscísico. Ácido abscísico é um hormônio relacionado ao estresse. Então, geralmente, plantas, quando apresentam condições de estresse, o ácido abscísico entra em ação. Alguns exemplos. Abertura e fechamento do estômago é uma função que é auxiliada pelo ácido abscísico. Por exemplo, uma planta, quando apresenta uma condição de estresse, ela precisa fechar estômatos para reduzir perda de água, o ácido abscísico é um intermediário que auxilia nesse processo de abertura e fechamento de estômago. Outro processo importante que o ácido abscísico atua está relacionado com o processo de dessecação de sementes para maturação fisiológica. Ou seja, esse hormônio ele estimula o acúmulo de substâncias de reserva, proteínas, aminoácidos, lipídios e auxilia para que a semente ganhe a capacidade de dessecação. Ou seja, a semente perder água, a perda de água da semente está relacionado com uma ação do ácido abscísico. Um ponto importante, o acúmulo de ácido abscísico ao final do processo de maturação das sementes, e muitas vezes a semente ela cai da planta para o processo de nascimento da planta, ou seja, a partir do momento que a semente entra em processo de maturação fisiológica com alta concentração de ácido abscísico, o ácido abscísico ele é um hormônio, caso ele apresente altas concentrações, ele inibe esse processo de germinação, ou seja, enquanto giberelinas estimulam a germinação, o ácido abscísico ele se contrapõe a isso. Então, sempre que a semente apresenta alta concentração de ácido abscísico, o processo de germinação ele tende a ser retardado. Enquanto as concentrações de ácido abscísico não diminuem na semente, o processo de germinação ele tende a ser mais demorado. A partir do momento que o ácido abscísico diminui a sua concentração, giberelinas entram em ação e o processo de germinação começa a se estabelecer. Um último hormônio entre os 5 mais importantes, que é o etileno, está relacionado com processos finais de vida de fruto, especialmente maturação. A relação entre etileno e maturação de frutos é relacionado principalmente ao aumento do processo de respiração celular, um aspecto principalmente para frutos do tipo climatéricos, ou seja, frutos que apresentem a característica de aumento de taxa de respiração para o processo novamente de germinação das suas sementes. Outro aspecto importante do etileno está relacionado com a queda de folhas. Geralmente a queda de folha, ou seja, a morte das folhas do pecíolo da folha e que provoca a queda da folha, são funções principalmente do etileno, ou seja, morte celular. Então o etileno ele é um hormônio voltado ao final do ciclo, maturação de frutos, queda de folhas. A interação entre auxinas, giberelinas e citocininas tem um aspecto extremamente importante do ponto de vista produtivo. Então, dentro desse balanço, essa interação entre auxinas, giberelinas e citocininas traz um efeito muito importante do ponto de vista da arquitetura de plantas. O crescimento de plantas estando relacionado com auxinas, principalmente para o crescimento em altura da planta, ou seja, o crescimento de parte aérea das plantas. Já citocininas
estão relacionados principalmente com o aspecto de crescimento de ramos laterais, ou seja, a planta ramificar mais. E gibberellinas, por exemplo, uma das funções está relacionada com o crescimento de entrenó. Então, a interação entre esses hormônios, eles podem dar, em certos momentos, onde você faz o uso desses hormônios de forma conjunta, muitas vezes uma ramificação maior, um crescimento maior da planta e, consequentemente, uma maior produtividade. Vários desses aspectos hoje são usados do ponto de vista agrícola justamente para fazer essa modulação do crescimento da planta e arquitetar plantas para que nós tenhamos uma obtenção de plantas mais produtivas, com mais frutos e maior produção de grãos por unidade de área. Esse é um desafio que está relacionado futuramente principalmente ao uso de outras substâncias estimulantes. Por exemplo, quais seriam as outras substâncias estimulantes que podem ser utilizadas? Extratos de plantas ou extratos de algas que usam, esses fitohormônios do seu crescimento natural, mas que eles podem ser utilizados também para aplicação em culturas agrícolas. E não somente os hormônios, mas também os seus intermediários. Por exemplo, auxinas, a síntese de auxina por uma planta ela pode ser aumentada pelo uso do seu intermediário, triptofano. A síntese de citocinina numa planta pode ser aumentado pelo uso do seu intermediário, adenina. O uso desses fitohormônios e o uso de substratos e extratos de plantas são uma das ferramentas que podem ser utilizados pelo setor produtivo, pelo setor comercial, buscando justamente isso, uma maior arquitetura e uma maior produtividade das nossas culturas agrícolas.